Carlos Bolsonaro, o Carluxo, chorou em público e ao vivo na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso tudo é desespero, porque o Carlos ele tá lascado. Ele tá lascado por conta da BIM paralela, da organização criminosa que ele fez parte durante o governo Bolsonaro e pelo caso das rachadinhas que foram confirmadas no gabinete dele. Então ele estava ao lado do Ramagem e começou a chorar enquanto falava emocionado sobre a operação da Polícia Federal a respeito do caso da BIM paralela. Eu acho que o Carlos ele ficou chateado porque ele não foi acordado pela manhã por um policial fortão igual o Carlos Jordi. Mas enquanto o Carlos chora, ele tem um projeto que visa, em partes, legalizar a milícia. Mas eu quero que você coloque nos comentários qual o motivo do choro do Carlos. Será que é saudade do índio? Será que o fortão não o acordou? Ou é medo da prisão? Se você quer o Carluxo chorando na prisão, deixa o like, claro, e se inscreva no canal. O vídeo do Carlos, pessoal, chorando, é algo assim comovente, porque eu fico comovido com o Carluxo. O Carluxo e eu, nós temos uma relação de aniversário, porque o Carlos e eu nascemos no mesmo dia, 7 de dezembro. Então é uma data especial, eu olho para o Carlos, eu vejo ele todo tristoso, porque o Léo Índio não tá mais perto dele. Quem tirou, ou assim, o massacre que o Bolsonaro promoveu em cima do sobre os povos originários foi tão grande que ele até podou o Léo Índio de perto do Carluxo. Mas o Carlos estava lá na LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E ao lado dele estava o Alex Ramagem, ou Alexandre Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro a prefeito do Rio, que Bolsonaro boicotou completamente com aquele caso do Chiquinho Brasão, que também tem a ver com o Carlos, falaremos disso daqui a pouco. E aí o Carlos começou a falar sobre a operação da Polícia Federal, do caso da BIM paralela, uma operação covarde, uma operação que o violou, né? Ai, eu fui violado, né? Mas eu acho que ele estava reclamando porque o Carlos Jordi disse, de um modo fantasioso, que ele foi acordado pela manhã com um policial com uma pistola na cara dele. Então imagine você acordaram com um policial forte, porque os policiais geralmente são todos fortões, alguns são até tatuados, com uma pistola na sua cara. O Carlos ficou com inveja, com toda certeza. Por que Carlos Jordi tem esse tratamento diferenciado e eu, Carluxo, não? Aí ele falou que foi uma covardia, que ele ficava imaginando o Alex Ramagem com a esposa dele e os fortões da Polícia Federal. Ele que evitava conversar com o amigo Ramagem para evitar problemas. E aí ele ficou emocionado. A gente se cruzava nos corredores e falava: não, Ramagem, não conversa comigo não, para não termos problemas. Que dó que eu fiquei do Carluxo. Ele que é o criador da BIM paralela. Ora, o Gustavo Bebiano, falecido antes de falecer, contou sobre a BIM paralela no programa Roda Viva da TV Cultura. E esse caso da BIM paralela é antiguíssimo, porque a Thaís Oyama, no livro dela Tormenta, que é um livro de 2020, também falou, 2019, também contou sobre a BIM paralela. O Carlos queria fazer a BIM paralela para colocar o Léo Índio. E ele sempre teve esse intuito para espionar os adversários. No início do governo Bolsonaro, foram feitos dossiês sobre os servidores, para saber quem era contra Bolsonaro ou não. Eles são paranoicos. A paranoia do Carlos era tão grande que até aliados do Bolsonaro foram espionados, como no caso do general Augusto Heleno, que era o comandante da BIM. Então assim, o cara, ele era espionado sem saber que é. Olha só que loucura. Que loucura. Porque o Bolsonaro, ele tem esse aspecto meio miliciânico, né? Tudo no governo dele era paralelo. A BIM paralela, Ministério da Saúde paralelo, as milícias são algo paralelo, é um poder paralelo. E o Carlos fazia isso. Espionava com o uso de softwares espiões. E essa BIM paralela, pessoal, ela está interligada com a estrutura de ataque às instituições e conspirações republicanas promovidas por Bolsonaro e capitaneadas por ele. O Carlos tinha um papel nisso. Porque o Carlos era um dos chefes do gabinete do ódio. E a BIM paralela tinha também como objetivo a produção de dossiês. Esses dossiês eram utilizados pelo gabinete do ódio para atacar as instituições? Muito possivelmente. Muito possivelmente. E até que ponto a BIM paralela foi utilizada pelo Anderson Torres para embasar aqueles relatórios sobre compra de votos que colocaram bloqueios nas rodovias, evitando a votação em Lula no segundo turno? Até que ponto isso tudo está conectado? É algo que precisa ficar esclarecido, porque era uma organização extremamente grande e não tem como você desassociar o Carlos de tudo isso, porque o Carlos está investigado no inquérito das milícias digitais. Ora, fazia parte. Só que o Carlos ele tá desesperado porque existe essa relação
com o governo do pai e ele vai ser preso. Mas também tem a rachadinha. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem um laudo que comprova a existência de rachadinhas no gabinete do Carlos Bolsonaro. Carlos, que é vereador. Mais de 200 transações ou transferências bancárias foram realizadas. E quando você pega esse montante, daí aproximadamente 650 mil. É um valor muito alto. Isso já está comprovado. O chefe do gabinete dele realizou essas operações. Esse dinheiro foi transferido. O que está faltando agora é a confirmação se Carlos foi ou não beneficiado. Como o gabinete do Carlos existe desde 2001, quando ele tomou posse, nós temos aí quase 30 anos. São 20 e agora nós estamos em 2024, são 23 anos de gabinete. E a Ana Cristina Vale também está envolvida nessa história. Então assim, vai acabar caindo. Vai acabar caindo. Mas o que nós temos que discutir, tirando toda essa espuminha aí do Carlos, foi um projeto que ele protocolou no início do mês, como vereador do Rio de Janeiro, sobre as milícias. E é um projeto que ele basicamente legaliza as milícias. Porque o que o Carlos quer fazer? O Carlos ele quer criar em bairros comerciais e residenciais grupos de segurança. Grupos de segurança compostos pelos moradores, pelos residentes ali do bairro, pelo cidadão e pelos seus vizinhos. Eles que vão ficar patrulhando, monitorando, dando primeiros socorros ou primeiros atendimentos caso algo aconteça. E quem que vai dar treinamento para essas pessoas? Guardas municipais. E as áreas que o Carlos colocou no projeto dele são áreas que já estão sendo dominadas ou são de interesse das milícias do Rio de Janeiro. Esse projeto vai facilitar o contato da população com a milícia, porque você vai criar grupos de moradores que vão ser treinados por quem? Por milicianos. Então você vai integrar a população local à milícia. Você vai facilitar e aumentar o contato da população com o poder paralelo. E vai legalizar isso. Porque a grande questão do Rio de Janeiro é a legalização das milícias, desse poder paralelo. Porque são agentes do Estado que extorquem a população e atuam paralelamente. É isso que o projeto vai fazer. Você vai misturar, você vai confundir população com milícia, vai colocar grupos sendo treinados pelas milícias. E a gente sabe que existe uma trinca forte no Rio de Janeiro entre polícia, milícia e política. Em alguns locais até o envolvimento de igrejas evangélicas, como as igrejas do Malafaia. Que teve lá uma igreja que recebia, que era ponto de encontro para a realização de trocas de milicianos. Quando falaram do caso Marielle, falaram que o caso poderia ser um ponto de partida. Não vai ser, porque existe muita coisa dentro do Rio de Janeiro que envolve polícia, milícia e política. Como, por exemplo, o Flávio Bolsonaro. A rachadinha do Flávio Bolsonaro tinha recursos desviados pelo Fabrício Queiroz que abasteciam contas do Adriano da Nóbrega. E existe a suspeita que valores das rachadinhas eram utilizados pelo Adriano da Nóbrega para a construção de empreendimentos imobiliários em Rio das Pedras, o mesmo reduto do Chiquinho Brazão. E a votação favorável ao Chiquinho Brazão chamou muita atenção e é algo muito suspeito. Nós sabemos que houve uma mobilização do Arthur Lira, mais Elmar Nascimento e do Centrão para dar uma demonstração de poder. Ótimo, de olho na sucessão do Lira, tudo bem. Mas o que chamou mesmo a atenção foi que 60% da bancada do Rio de Janeiro ou se absteve ou votou contra a manutenção da prisão do Brazão. Inclusive deputados de esquerda. O Quaquá, o Washington Quaquá, do PT, ele não foi votar. Então perceba como que isso está enraizado no Rio de Janeiro. Como esse é um assunto muito sério. E mais uma vez, a família Bolsonaro atuando para proteger as milícias. É muito esquisito isso.